Domingo passado nós estivemos no capítulo 5 e nós vimos que, além de Neemias ter que lidar com os inimigos externos, né? Além de lidar com as afrontas, com toda a perseguição dos inimigos, com toda a zombaria, a intimidação, agora no capítulo 5, Neemias tem que lidar com algo interno. E foi muito interessante a gente pensar que a gente tem essa tensão na igreja de, além da gente lidar com as coisas externas, além da gente lidar com a pressão externa, além da gente ter que lidar com o inimigo, a gente muitas vezes não pode ser inocente em relação à própria igreja, de que a gente tem coisas dentro da igreja que podem muitas vezes nos afetar e podem muitas vezes fazer com que a obra de Deus pare. E aí nós vimos no domingo retrasado também, essa questão dos inimigos, as afrontas. Passamos o capítulo 5 e vimos problemas internos. E agora no capítulo 6, nós vamos novamente passar por um momento onde os inimigos voltam a atacar, voltam a tentar parar a obra do Senhor. E uma coisa que eu pensei acerca disso é como o inimigo ele é incansável, né? 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí semana passada, semana retrasada, eu não sei quantos de vocês viram um videozinho na internet de uma menina que foi atacada por uma leoa em um zoológico na China. Então, nesse videozinho, não é IA, tá? Eu pesquisei. Hoje em dia você vai dar um exemplo, você vê alguma coisa, aí você tem que ir lá na internet e ficar meia hora pesquisando se não é IA, né? Porque senão você vem aqui e conta uma mentira, né? Então, nesse vídeo, tem uma menininha, eu acho que ela tinha mais ou menos uns 10 anos, alguma coisa assim. Ela passa pertinho da jaula e, cara, em uma fração assim de segundos, a leoa coloca a pata para fora e puxa ela. E aí, eu acho que provavelmente por causa da garra, ela fica presa. E aí tinha um adulto, né, do lado, eu não sei se era o pai ou se é alguém do zoológico, que também no reflexo já segura a menina e vira aquela gritaria, aquele desespero. Enquanto ele está segurando aquela menina, a leoa está só com uma pata. E aí, enquanto o cara está segurando e tentando puxar, a leoa vem com a outra pata, puxa o cara também. E aí, aquele desespero, ele tinha um pedaço de ferro pequeno, ele começa a bater e a leoa não solta. Aí ela tira a pata dele, mas ele fica segurando ela. E aí ele puxa até que consegue. E, cara, é impressionante porque depois que a leoa solta, os leões ficam extremamente agitados. Tipo assim, eles ficam rodeando, com aquele instinto de tipo assim, cara, se tu passar aqui de novo, eu meto a pata de novo. E eu acho que quando eu olhei para isso, eu pensei, cara, esse é Satanás. Essa é a imagem de Satanás. Quando Pedro fala que ele está ao derredor e rugindo, procurando um momento para devorar, cara, aquela imagem era nitidamente isso, assim. Satanás, ele tem essa fúria, esse instinto de tipo assim, cara, se você vacilar, eu te pego. Então, acho que é importante para a gente pensar acerca
de que nós temos esse inimigo que ele é incansável. Mas uma coisa também importante para a gente pensar é que se Satanás aparecesse diante de nós como um monstro, ou até mesmo como a figura de um leão, cara, provavelmente a gente fugiria. A gente não ficaria que nem aquela mulher, aquela menina, passando do lado de uma grade. E é interessante porque eu fiquei pensando, poxa, em uma savana, normalmente o pessoal, eles ficam mais, tipo assim, cuidadosos. Alguns meio... Tem turista, né? Para tudo, né? Tem aqueles caras que realmente são imprudentes e estão lá, estão tirando foto e não seguem os conselhos ali de segurança. Mas normalmente a galera na savana tá mais, né? Tipo, vamos seguir o que o cara falar. Se ele fala assim que não pode colocar o braço para fora, a gente não coloca o braço para fora, né? Se tem que ficar quieto, a gente fica quieto. E aqueles que estão, né, são os guias da savana, eles também estão muito atentos a qualquer ataque. E normalmente estão armados. Mas é interessante que aquela menina, ela passou na grade porque a grade dava para ela aquela sensação de segurança. Tipo assim, cara, não vai me acontecer nada. E foi assim, em fração de segundos que aquela menina quase não acontece alguma coisa pior com ela, né? Talvez não a morte, mas alguma coisa pior. E a gente já tem, né, relatos aqui. Eu acho que foi aqui no Paraná, né, que também teve uma situação do cara que colocou a mão lá e o menino perdeu um braço, né? Inclusive ele hoje é nadador profissional, compete para Olimpíadas e coisas do tipo. Mas eu fiquei pensando, tem um livro do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro de ficção, mas é um livro que retrata muito bem essa questão, às vezes, das estratégias que o diabo tem para afastar as pessoas de Deus. E nessa carta, né, o livro ele conta assim, é como se um diabo mais velho, mais experiente, estivesse escrevendo para o seu sobrinho, que é um aprendiz, né? E aí, nessa carta, ele diz assim, o diabo lá, né? Isso escreve para o seu sobrinho. No capítulo 12 desse livro, lá no finalzinho da carta dele, ele fala assim, ó, de fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual. Um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Então, às vezes, o Satanás ele não vai aparecer como esse monstro, mas pequenas coisas, sabe? Pequenas investidas. E muitas vezes de forma muito constante, insistente, até que então a gente é, aos poucos, minado e a gente às vezes nem percebe. E é interessante porque eu lembro que o Kaká falava isso. Ninguém levanta e fala, hoje eu vou me drogar, hoje eu vou tomar todas e vou acabar com a minha vida, vou acabar com a minha família. Muitas vezes são coisas pequenas, são ataques pequenos e brechas pequenas que nós vamos dando e aquilo vai entrando no nosso coração até que quando a gente percebe, já o leão já pegou, colocou a pata para fora da grade, já está nos puxando e a gente nem consegue ver de onde veio isso. E é interessante que agora, no capítulo 6, a gente vai ver essa insistência do inimigo. O inimigo tentando de várias vezes e de várias formas fazer com que Neemias pare, de que a obra pare. E nós vamos olhar também para qual é a atitude de Neemias diante dessas coisas. Então, vamos ler o versículo 1 para a gente começar, que diz assim, quando Sambalate, Tobias,
Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos ouviram que eu tinha recuado, já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Versículo 2. Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar em uma das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Então a gente tem esses caras aqui, Sanbalate, Tobias, Gesem, que são figuras já que nós conhecemos. Nós já falamos bastante sobre esses caras. E eu queria só lembrar de que esses caras eles estavam em regiões diferentes. Então Sanbalate ele estava ao norte de Jerusalém, em Samaria. Tobias estava em Amon, que ficava ao leste de Jerusalém. E Gesem ficava ao sul de Jerusalém, né? Então, por onde Neemias olhasse, ele via seus inimigos. Ao norte, ao leste, ao sul. E aqui, no versículo 1, ele diz também que tem, além desses caras, o restante dos inimigos. Além desses caras no norte, no sul, no leste, tem outros inimigos aqui que a gente nem sabe onde eles estão, mas que Neemias fala também, existem outros inimigos. Então, aonde Neemias olhasse, como a gente viu nessa passagem de 1 Pedro, era como o leão ao derredor. E agora a muralha estava aqui praticamente concluída, né? Faltava apenas a parte dos acabamentos. Não sei como isso ficou, se era bonito ou não. Achei interessante que o Matt ele fez a gente lembrar de que esses muros estão sendo reconstruídos por um garçom. E a mão de obra, cara, não é a mais qualificada aqui, não é a mão de obra mais especializada. Mas pelo menos a gente vê aqui no versículo 1 que já não havia nenhuma brecha. Então, não sei se ficou bonito, mas pelo menos eles estavam conseguindo cumprir com aquilo que eles tinham proposto a ser feito. E é interessante que a gente olhar para isso e perceber que muitas vezes não é uma questão de qualificação, não é uma questão de habilidade, mas é uma resposta àquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Então, esses homens, eles não eram construtores. Neemias não era um engenheiro, mas eles ouviram o chamado do Senhor. E eles, então, disseram sim para esse chamado. E agora eles estão aqui já com a muralha praticamente concluída. E sem nenhuma brecha. Então, mais importante do que as nossas habilidades é a nossa obediência ao Senhor. E é interessante que, quando os inimigos percebem que aquelas muralhas já estavam levantadas e só faltavam as portas e algumas outras coisas, eles pensaram, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente tentou e não deu certo, agora eles estão praticamente concluindo a obra. E a gente precisa fazer alguma coisa para parar isso. A gente precisa fazer alguma coisa para que Neemias desista dessa obra. E quando eles pensam nessa primeira estratégia de tentar talvez fazer com que Neemias perdesse o foco. Vamos tentar, talvez, distraí-lo. Vamos chamar ele para uma conversa. Né? Quem sabe, assim, vamos fazer ele sair desse lugar onde ele está lá construindo e fazendo, e vamos chamar ele para conversar. E é muito interessante que a resposta de Neemias é a resposta que nós deveríamos dar diante da tentativa de Satanás de muitas vezes tentar nos parar, de tentar nos distrair. Às vezes mesmo que com pequenas coisas, tipo assim, pare de pensar nessas coisas.
Pare de pensar sobre as coisas de Deus. Pare de pensar acerca do reino de Deus. Pare de pensar acerca da obra de Deus. Vamos pensar sobre outras coisas. Vamos conversar, vamos falar sobre outras coisas. E enquanto o inimigo está tentando distraí-lo, a resposta de Neemias é a resposta que nós deveríamos dar. Ele diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Então Neemias fala assim: gente, eu não posso parar. Vocês querem que eu pare, mas eu não posso parar. Porque eu tenho uma obra para ser feita. Eu tenho algo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E é isso que eu vou fazer. E é isso que muitas vezes a gente precisa entender enquanto a gente está nessa caminhada na vida cristã, de que o inimigo ele vai tentar por diversas vezes nos distrair, nos tirar desse lugar. E a gente precisa falar: cara, eu estou ocupado com as coisas do Senhor. Eu tenho uma obra e eu não vou perder meu tempo com isso. Eu estou ocupado com as coisas do Senhor. O Matt ensinou alguns domingos passados, domingo acho que retrasado, e foi muito interessante que ele fez uma reflexão de que no final do dia, o que importava era a altura dos muros. E é isso que importa diante, sabe, dessas afrontas, da zombaria, dos ataques. O que importa é qual é a altura do muro no final do dia. Porque muitas vezes no decorrer do nosso dia nós estamos preocupados com esses ataques e a gente não está preocupado com aquilo que a gente teria que fazer. E a gente gasta muito mais tempo focando nessas coisas do que naquilo que a gente deveria realmente estar focado. No versículo 3 diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Versículo 4 até o 7. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. 4 vezes. A mesma coisa, né? Quem tem criança está acostumado com isso, né? Quem tem filho sabe como é que é isso. Eles são persistentes, né? E esses caras aqui 4 vezes foram lá. Vamos lá, Neemias. Bora lá, vamos conversar, cara. Vamos trocar ideia. Mas eu lhes dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez. O cara não para, né? O cara é... que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Então os caras não conseguiram, tentaram, bora lá conversar, vamos trocar uma ideia. Não, gente, estou aqui fazendo as coisas do Senhor. Não, bora lá. 4 vezes. Aí na 5ª, bora mudar a estratégia, porque tentar distrair ele e tentar chamar a atenção dele não está dando, vamos mudar a estratégia. E aí eles usam a mentira como uma estratégia. Eu não sei se vocês lembram, no segundo regresso do povo, né, de Israel a Jerusalém, os inimigos já haviam se levantado e eles já tinham falado assim: cuidado com esse povo, porque esse povo é um povo mau, esse povo quer reconstruir Jerusalém, mas a verdade é o seguinte: se eles conseguirem reconstruir essa cidade, eles vão se rebelar contra ti, eles não vão pagar os tributos. Esse povo aí, você vai ter dor de cabeça.
E o que o rei faz? Ele emite um decreto falando assim, o seguinte, para a construção. Parou tudo, ninguém vai reconstruir nada. E aí a gente lembra que quando nós olhamos lá no começo de Neemias, quando Neemias vai diante do rei pedir para poder reconstruir Jerusalém, depois de um bom tempo que ele está lá orando, jejuando, né, e falando, Deus, me ajuda, me dá que eu tenha favor diante do rei, me ajuda, Senhor. E aí ele chega nesse momento, quando o rei fala para ele o que ele quer, ele não fala assim, eu quero reconstruir Jerusalém. Porque provavelmente se ele chegasse e falasse assim, eu quero reconstruir Jerusalém, o rei falaria, opa, Jerusalém, cara, você está doido? Cara, esse povo aí é um povo rebelde. Mas ele fala assim, não, é porque como é que eu não vou estar triste se a cidade dos meus antepassados está em ruínas? E aí a gente viu, né, a gente sabe que para os persas essa questão de honrar aos antepassados era uma coisa muito importante. Então o rei se compadece de Neemias. E o rei então fala, ok, o que você precisa então, Neemias? Agora imagina que os inimigos falam assim, ok, Neemias, você não vai vir? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar uma carta aberta aqui e a gente vai falar que todo mundo está falando, inclusive Gesem, que Gesem era um cara que tinha uma influência política, que era um cara que tinha uma influência econômica sobre a região. Inclusive esse cara, que é um cara muito respeitado por nós, está falando que isso aqui é verdade, de que você está se levantando como rei, de que você está querendo se rebelar contra o Império Persa. Então, essa carta aberta era como, na verdade, fosse um jornal, né? Normalmente as cartas eram seladas e elas tinham um destinatário específico e era essa única pessoa que era, né, permitida de romper o lacre daquela carta e poder ler, mas aqui eles falam assim, a gente vai fazer uma carta aberta, uma carta que todo mundo vai poder ler. E nessa carta todo mundo vai saber que você está tentando se rebelar contra o rei. E aí a gente vê qual é a resposta de Neemias diante disso. E antes da gente entrar no versículo 8, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Essa estratégia de Satanás de usar a mentira contra o povo de Deus, essa é uma estratégia bastante recorrente. Muitas e muitas vezes a gente lida, às vezes, com as mentiras de Satanás. Cara, você não merece o perdão de Deus. Você não merece, você tem falhado constantemente. Como Deus vai amar alguém que falha constantemente? Você acha que você é digno do amor do Senhor? E a gente luta com tantas coisas, tantas mentiras, de que o Senhor não está nos vendo, de que nós não somos amados pelo Senhor, de que nós, não somos nada. E embora haja essa verdade de que sim, somos pecadores, falhos, miseráveis, existe uma verdade de que o Senhor nos ama. Existe uma verdade de que o Senhor ele foi por uma cruz por nós. Existe uma verdade de que o movimento de salvação é um movimento que vem do alto para baixo. É Deus indo em direção a nós. Muitas vezes, em muitos lugares, em muitas religiões, sempre tem um movimento do homem indo em direção a Deus. Sempre tem uma coisa do homem tentando ser o bom o suficiente para alcançar Deus, para conseguir o favor de Deus. E a verdade é que quando nós se deparamos com quem nós somos, com a nossa pobreza espiritual, nós sentimos tão indignos do favor de Deus, tão indignos do amor de Deus. Satanás usa isso para nos afundar ainda mais, para dizer, realmente você não é digno, você não merece. Mas a verdade também é que o Senhor ele nos ama, de que o Senhor deu o seu Filho por nós, que o Senhor se importa com nós. E aí Neemias responde assim, mandei dizer-lhes, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Versículo 9. O que todos eles queriam
era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Uma coisa interessante é que diante dos ataques do inimigo, diante de toda a mentira de Satanás, né? Diante da mentira do inimigo aqui contra Neemias, em nenhum momento a gente vê Neemias tentando preservar a sua imagem, a sua reputação. E isso muitas vezes é o que mais pega quando a gente tem esses momentos em que nós falhamos ou fazemos alguma coisa, sabe, damos aqueles vacilos, que muitas vezes a gente está muito preocupado com a nossa imagem. A gente está muito preocupado em se defender. E muitas vezes a gente não está preocupado com o nosso relacionamento com o Senhor. Algumas semanas atrás, conversando com um jovem, eu falava para ele: olha, cara, isso que você fez, para mim, não me choca. Sabe, esse seu pecado, para mim, não me choca, não me espanta. Para mim não é tipo assim, nossa, né? O que me preocupa é que você se importou mais com a sua imagem do que com o seu relacionamento com o Senhor. E por causa disso, você sustentou uma mentira. Mas você não foi, tipo, poxa, pensar, cara, como eu estou me distanciando do Senhor à medida que eu estou tentando me proteger e proteger a minha imagem. E quando a gente olha para Neemias não está tipo assim, poxa Deus, olha para esses caras e agora o que o povo vai pensar, o que o rei vai pensar, Senhor me ajuda, porque as pessoas vão pensar que eu realmente sou um rebelde ou que qualquer outra coisa, sei lá. Neemias, ele vai novamente em oração diante do Senhor e ele diz assim: fortalece as minhas mãos. Mais do que a sua imagem, mais do que a sua reputação, Neemias sabia que era importante, era o seu caráter, era o seu coração estar no lugar certo. Ele fala: Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque a gente também não pode ser inocente e pensar que a gente vai ser atacado constantemente e que isso não vai nos afetar. De que isso não vai mexer com a gente. Mas a melhor resposta é resistir e ir diante do Senhor e falar: Senhor, fortalece as minhas mãos. Diante de todos os ataques, diante de todas as afrontas, Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque eu preciso que o Senhor me fortaleça para que eu continue de pé e continue fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí a gente vai para a parte final, versículo 10 ao 14. Quando fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, só nome fácil, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a sua vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Por isto o subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Às vezes, o inimigo pode estar dentro da igreja,
infelizmente, às vezes, dentro da igreja tem pessoas jogando no time contrário. Então a gente tem a figura desse Semaías, provavelmente devia de ser um sacerdote. A gente não tem mais informação dele na Bíblia. Ele aparece aqui. E o que a gente pode pensar é que provavelmente ele seria um sacerdote e de que ele havia aceitado suborno para se tornar uma espécie de espião no meio do povo. E eu acho que isso não é nada novo para nós, né? O quanto nós temos visto pessoas que por causa de dinheiro, fama, poder, se tornam falsos profetas, se levantam para falar coisas que não representam e não transmitem a mensagem de Deus. Pessoas que envergonham o evangelho e não ajudam para que o reino avance e que estão preocupadas com seu bolso. Mas é importante para nós, como igreja, estarmos bem conscientes acerca disso, né? Eu acho que nós temos um exemplo, né, de quando Paulo estava ali pregando aos bereanos e eles iam lá e confrontavam todas as coisas nas Escrituras para saber se realmente tudo aquilo que Paulo falava realmente estava na Escritura. Eu acho que nós deveríamos ser assim. Você não deveria aceitar tudo que eu falo assim como se a minha voz fosse a voz de Deus. Mas você deveria olhar para a palavra de Deus e ver se aquilo que eu estou falando realmente está escrito na palavra de Deus. Assim como você, olhando qualquer pessoa na televisão, na internet, essas figuras, não deveria usar isso como a voz de Deus. O que aquele cara fala é a voz de Deus. Porque normalmente isso revela que a gente tem um ídolo no nosso coração. Quando alguém fala e a gente não avalia aquilo que a pessoa fala, e muitas vezes toma aquilo como uma verdade, sem avaliar aquilo que as Escrituras estão dizendo, nós estamos tendo um ídolo no nosso coração. E hoje, infelizmente, a gente tem visto isso cada vez sendo mais comum, e cada vez é muito... Quando alguém fala assim, fulano falou tal coisa, e você fala assim, bem, eu acho que isso não está nas Escrituras. As pessoas, elas ficam incomodadas, elas ficam irritadas. Como não? Fulano falou, é verdade. Isso, olha, não é bem isso que a Bíblia diz. E a gente vê muitas vezes as pessoas irritadas, elas ficam agitadas no coração, porque talvez aquela pessoa que ela tanto confia, talvez esteja falando coisas que não estão nas Escrituras. Então acho que é importante para a gente pensar que não é porque a pessoa está em uma igreja que aquilo que a pessoa fala é a palavra de Deus. Não é porque eu estou aqui na frente que necessariamente tudo que eu vou falar aqui seja a palavra de Deus. Eu espero que seja. Eu espero estar nesse lugar sempre com o coração certo, sempre com o coração na palavra e tentar comunicar para vocês e transmitir aquilo que é a palavra de Deus com fidelidade. Mas, ao mesmo tempo, eu exorto vocês para que procurem, leiam, estudem a palavra de Deus. Que sejam orientados pela palavra de Deus. E não por uma pessoa, não por um homem. Para que quando se levantarem os falsos profetas, a gente possa ir para a palavra e falar, cara, isso aqui está nas Escrituras, isso aqui não está. E a gente possa então entender como Neemias, esses caras eles não estão falando algo que vem de Deus. Na verdade, esse cara está na maldade, esse cara quer fazer coisa ruim. E isso vem dessa percepção daquilo que é a vontade de Deus. Neemias sabia que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. A partir do momento que alguém chega e fala assim, não, vamos se esconder, vamos lá no templo e vamos ficar escondidos. Neemias,
escondido, tipo, Deus nunca me chamou para ficar escondido. Então ele consegue perceber que aquilo que aquele profeta estava falando, na verdade, não vinha de Deus. E eu lembrei das palavras de Paulo em Atos 20, 29 e 31. Atos 20, 29 e 31, Paulo fala assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então Paulo, ele fala isso para a igreja assim, ó, eu sei que depois que eu sair, vão se levantar pessoas no meio de vocês e vão tentar levar vocês para um outro evangelho. Mas a exortação de Paulo é: sejam vigilantes, vigiem, cuidem. Por isso que esse deve ser o nosso sentimento, de estar atento e vigilante e cuidadoso em relação ao que a gente vê mundo afora. Principalmente no meio gospel. Meio gospel, às vezes, é um lugar sombrio. E eu conversava essa semana com algumas pessoas que a gente tem alguns contatos com pessoas que estão mais perto de alguns artistas e tal. E eu falava assim, como alguns estão meio que desanimados, desencorajados, e estão tipo assim, não querem mais saber de igreja. Porque já passaram em tantas igrejas e viram tantas coisas que eles falam, cara, eu não quero isso mais. E eu acho que a gente não pode ser inocente de que esse mundo, ele não vai ser um mundo onde a gente não vai ver coisas ruins. Pelo contrário. Eu acho que quando a gente é bem consciente em relação a isso, quando a gente sabe dessa verdade, isso faz com que a gente olhe para a coisa certa, que a gente olhe para o Senhor. Isso faz com que o nosso coração esteja em Jesus. Isso faz com que os nossos olhos estejam sobre o Senhor. Porque se os nossos olhos estiverem sobre o mundo gospel, sobre toda essa... Cara, toda semana a gente tem notícias de escândalo. Toda semana. Essa semana mesmo morreu um pastor em um motel e ele não estava com a sua esposa. E ele morreu de que infarto, alguma coisa assim. Cara, se os nossos olhos não estiverem em Jesus, a gente vai olhar para isso e falar, cara, se um pastor estava nesse lugar, onde está o restante da igreja? Ou se ele chegou a esse ponto, cara, o que vai ser de mim? Então, assim, a gente precisa estar com os nossos olhos em Cristo. Porque embora o inimigo ele seja astuto, incansável, cheio das suas estratégias, ele também é derrotado. E isso muito, muito, muito tempo atrás. Lá em Gênesis 3,15, já viu uma profecia falando assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia já em Gênesis revela que um dia Jesus viria através de uma mulher e que o sofrimento de Cristo seria como uma ferida no calcanhar. Mas que a vitória de Cristo sobre Satanás seria um golpe na cabeça. Quando Paulo escreve para a igreja em Roma, lá no capítulo 16 de Romanos, no versículo 20, ele diz assim, breve Satanás será esmagado. Nós temos um inimigo que é implacável, que é como um leão,
está esperando o momento de nos atacar. Mas eu queria que a gente terminasse essa noite lendo o que diz em Apocalipse 12, no versículo 10 e versículo 11. Abra sua Bíblia para a gente finalizar. Apocalipse, capítulo 12, último livro da Bíblia, bem lá no finalzinho. Diz assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Em Cristo, somos mais que vencedores. Mesmo diante de todos esses ataques, mesmo diante de todas essas estratégias de Satanás, a gente precisa lembrar que em Cristo somos mais do que vencedores. E essa não é uma palavra motivacional do tipo assim, cara, só para deixar o seu coração um pouquinho mais quentinho, mas isso é uma verdade, isso é um fato. Em Cristo somos mais do que vencedores. Isso faz a gente lembrar de que vamos ter momentos difíceis, vamos ter momentos de batalha, de luta, que muitas vezes a gente vai ter momentos difíceis até dentro da igreja. Mas a gente já sabe o final. A gente sabe que lá no final, Cristo vence. E nós vencemos com Cristo. Amém?